Olá, já estamos de volta, que alegria, mais um domingo com você para apresentar o Comunidade em Destaque versão televisiva. E eu vou trazer aqui para você uma personalidade, um amigo da comunidade, e nós vamos conversar sobre diversos assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre valores, formação de opinião, vamos falar sobre a mídia, sobre as questões da educação no Brasil, vamos falar sobre disciplina e, sobretudo, vamos falar de como educar nossos filhos. Fique aí que nós voltamos já. Indústria Mecânica Bormann. Serviços de manutenção, mecânica industrial, redutores de velocidade, bombas, sopradores, usinagem de campo e usinagem em geral. Indústria Mecânica Bormann. Em Votorantim, na rua Cis de Campos, número 121. Telefone 3243-2725. Indústria Mecânica Bormann. Coronel João Oliveira Verlangieri, é uma satisfação imensa recebê-lo nos nossos estúdios, TV Cidade, Canal 3 Votorantim. O senhor que sempre está na Rádio Nova Tropical com a gente, né? Não poupa nunca o seu tempo quando se diz respeito a passar para a comunidade valores. Então é um prazer, eu queria que o senhor saudasse a comunidade, que tem muita gente boa acompanhando esta programação. Olá, Coronel. Olá, Nilson. É uma satisfação muito grande estarmos juntos e vendo se tornar realidade um sonho que foi concretizado e que se chama TV Cidade de Votorantim. É muito prazeroso para nós que participamos dos programas de rádio e agora com você na nossa televisão, fazendo com que o telespectador possa realmente receber informações importantes e que eu não acredito que seja nenhuma dificuldade para nós outros virmos ao seu programa. Pelo contrário, é um prazer muito grande. É uma convocação, você tem o poder da convocação. Então, estamos aqui presentes, atendendo ao seu chamado. Eu dou graças a meu Deus, Coronel Verlangieri, a todo instante, por poder ter estas amizades que temos. E vocês compreendem que nós fazemos um trabalho comunitário, voluntário, desinteressado, e temos que contar com vocês, autoridades intelectuais, que são as pessoas que existem, que Deus trouxe ao mundo, não é? Que puderam se preparar de forma privilegiada para poder passar aos menos privilegiados formação. O senhor sabe que nós atuamos como um Robin Hood na comunidade, né? Nós queremos furtar o intelecto das autoridades intelectuais e levar ou reportar para os menos privilegiados. Aquelas pessoas que não tiveram condições, não tiveram poder aquisitivo para comprar a sua informação, para pagar a sua faculdade, etc. Coronel, nós vivemos dias complicados neste Brasil tão maravilhoso. Mas complicado porque o homem mesmo o torna complicado. Nós temos uma fauna maravilhosa, florestas maravilhosas, e alguns homens insistem em destruir isto. Queria falar com o senhor, enquanto coronel da Polícia Militar, gloriosa corporação, que vem, portanto, de uma situação de intensa disciplina. Por que um jovem coronel consegue viver com disciplina, consegue levantar pela manhã e curtir essa geração saúde, fazer ginástica, exercícios, tomar suco de laranja, enquanto outro jovem não consegue ter esta vida tranquila, esta vida mais na paz, como se diz, não é? E precisa partir para a euforia das drogas, do álcool, enfim, viver intensamente como se não houvesse o amanhã. Explica para a gente um pouquinho como é que é conseguir viver de forma tão disciplinada, Coronel, como um exemplo de educação. Bom, em primeiro lugar, complicado, né? Eu não me considero um intelectual, né? Sou uma pessoa comum e tive sim o privilégio de estudar numa escola pública de altíssimo nível, com grandes professores, grandes mestres, mas eu acredito que o fundamental da educação é a casa, o lar, onde as mães antigamente permaneciam, tinham tempo para ficar em casa, para poder cuidar das tarefas domésticas, o que não é fácil, e hoje elas se obrigam a saírem fora dos lares para ter os seus empregos, os seus trabalhos, e depois retornam já cansadas, após um dia de tarefas intenso, para poderem dar continuidade à sua casa.
Então eu vejo um certo distanciamento da família nesses aspectos. A mãe, a figura da mãe no trabalho, se distanciando do lar. Mas nada que possa interferir dentro de um lar cristão, de um lar verdadeiramente onde prevaleça o amor, onde os exemplos são fundamentais. E aí sim nós vamos ter jovens que vão discernir o caminho que vão seguir. Khalil Gibran diz muito bem, né, que os filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da vida desejosas de si mesma. Mesmo que estejam contigo, não te pertencem. Pode dar-lhes amor, mas não pode mudar seus pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Então, é questão de discernir o que é certo e errado. Uns optam pela adrenalina, pela endorfina, que são drogas que produzem o próprio organismo. Então, são drogas que trazem o prazer de praticar um esporte, prazer de praticar um esporte mais radical, enquanto que outros optam pelas drogas que nós tanto conhecemos e que são elas as responsáveis pela devastação das famílias, da sociedade. Elas aparecem aí na década de 70 e fazem um papel de degradação muito grande dentro da família. Coronel, como é que o senhor avalia uma imprensa no Brasil, algumas delas que divulgam tanto a questão da violência, mostram muito a questão da violência, mas não no intuito mais de inibi-la ou de ajudar a interromper este ciclo, mas mais para se autopromover. A gente vê muitas situações de imprensa que divulga intensamente a questão violência, mais para se promover do que propriamente para combatê-lo. Qual a responsabilidade da mídia, do rádio, televisão, jornal? Nós fazemos parte dentro de um contexto, cidade, né, das 3 dimensões. Como é que o senhor avalia a responsabilidade da imprensa como órgão que deve formar, levar informação que forma dentro de uma sociedade? Então, eu vejo que é uma questão só de cumprimento da lei. A lei de diretrizes básicas de ensino, ela regula qual tipo de programação mais conveniente que deva ser veiculado. Mas, infelizmente, nós vemos um apelo à violência, vemos um apelo até ao uso de drogas. Os filmes que são passados muitas vezes estimulam o jovem a ver a droga como uma possibilidade de se tornar um super-homem. Eu assisti recentemente um filme numa TV de canal fechado e que passava um grupo de jovens usando maconha e eles, em determinado momento, eles começavam a flutuar e se tornavam, recebiam o poder de voar. Iam até o presídio para resgatar alguém que estava lá preso. E é uma história triste, sob o ponto de vista do seu conteúdo. Então, eu vejo que realmente nós teríamos que depurar mais esses aspectos. Mesmo porque, muitas vezes, as novelas passam um conteúdo de baixa qualidade, no sentido da família, de valores de família. Como se a traição fosse algo normal, como se outros aspectos que são negativos à formação da moral do jovem fossem coisas que afrontam ao espírito verdadeiro da família brasileira. A família brasileira é uma família com tradições, com feitos importantes, e onde a seriedade do casal, né, a fidelidade conjugal é aspecto fundamental. Coronel Verlangieri, como é que o senhor está avaliando essas novas ações do governo federal, chamado PAC, na área penitenciária? Essas novidades que o governo está anunciando, como é que o senhor avalia, estamos no caminho certo, o que fazer para ressocializar este pessoal, que eu chamo de vítima, o cara está preso lá, faltou-lhe inteligência para conseguir lidar com essa situação, porque a vida é uma luta, é matar um leão por dia, né, coronel? Agora não precisa ir roubar o outro, tirar do outro, precisa ter noção de limite. É esse limite que eu estou discutindo com o senhor, que nós vamos avançar nessa discussão, inclusive, questão da educação
da disciplina. Como é que o senhor avalia a questão da ressocialização de quem nós já perdemos? Infelizmente está lá detido, preso, vivendo feito um animal. Às vezes é uma mistura pior, de pessoas com crimes diferentes. É diferente um crime passional de um crime premeditado, onde, sob o efeito de drogas, alguém mata a própria família. Desvios de conduta que são, no meu entender, coisas a serem tratadas até num hospital psiquiátrico e não dentro de uma penitenciária. Eu vejo como importante o trabalho de ressocialização, na medida em que ele possa ensinar um ofício para aquelas pessoas que ali estão reclusas. São seres humanos que desviaram da conduta, da retidão de caráter e muitas vezes influenciados pelo grupo onde convivem, muitas vezes seduzidas pelo efeito das drogas, que é nocivo. Me permita uma parte, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Eu quero despertar a curiosidade do nosso telespectador. Voltamos já. Indústria Mecânica Bormann. Serviços de manutenção, mecânica industrial, redutores de velocidade, bombas, sopradores, usinagem de campo e usinagem em geral. Indústria Mecânica Bormann. Em Votorantim, na rua Assis de Campos, número 121. Telefone 3243-2725. Indústria Mecânica Bormann. Já estamos de volta. Vamos continuar falando com o Coronel João Oliveira Verlangieri. Hoje dando o prazer da sua visita aqui na TV Cidade. Coronel, prosseguindo com o nosso assunto então, a ressocialização daquelas pessoas que estão detidas. Queria que o senhor concluísse o seu raciocínio. Eu vejo que é por demais importante, mas há medidas a serem tomadas no sentido de restringir determinadas liberdades que ainda são colocadas. Eu vejo que determinados tipos de crime, principalmente os crimes hediondos, eles devem restringir a liberdade a ponto de não haver visitas íntimas, a ponto de não haver tantas regalias. Mas, de qualquer forma, isso cabe à nossa sociedade, ao legislativo e ao judiciário poderem contemplar qual é a melhor forma para a reeducação. Mas eu vejo que a principal delas é o trabalho. A cabeça vazia, a cabeça que não tem um pensamento estabelecido, ela realmente fica só arquitetando mal. Como já diz o velho jargão popular, mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. E uma das coisas que são mais sérias para mim, no ponto de vista de prejuízo à sociedade, eu vejo que se a pessoa se desviou do caminho da conduta reta, do caminho do bem, ela deve pagar para ficar ali estabelecida, não deve ser retirado do bolso do contribuinte, deve ser retirado do trabalho que é prestado dentro do próprio ofício que possa desempenhar o recluso. Então ele pode desenvolver um trabalho na área de marcenaria, na área de pintura, na área de artes, enfim, e esse trabalho não só abrandaria a sua pena, mas remuneraria a sua própria estada dentro do presídio. E uma das coisas também que reputo como graves é o deslocamento de presos entre um presídio e um fórum de uma cidade distante. Por exemplo, um preso em Andradina se desloca para o fórum de Taubaté. São mais de 900 quilômetros. Então, primeiro, o próprio preso corre risco de vida. Os policiais que estão transportando, a escolta que muitas vezes é englobada por 2 ou 3 viaturas e desvia a finalidade do policiamento, que é preservar a tranquilidade dentro de uma cidade. E daí muitas vezes, depois desse deslocamento exaustivo, depois do risco que a comunidade corre, das possibilidades de resgate que não são raras, às vezes, muitas vezes chegando ao fórum por um artifício às vezes de um advogado que não tem tanta consciência, acaba sendo adiada aquela oitiva e lá se vão mais 900 e tantos quilômetros de retorno para a origem onde o preso estava alocado. Enfim, a videoconferência é mais do que
necessária. Mesmo tendo se tornado lei, ainda se configura de forma modesta, o que poderia ser mais efetiva nos nossos dias. Coronel Velangieri fala sobre uma modalidade importante do sistema carcerário e é esta a solução que todos nós vislumbramos. Mas acontece que a historicidade de todas estas consequências que estamos observando cada vez mais próximas de todos nós, ela vai muito mais além do que isso. Acho que do imanente, que é o que estamos expondo a você, nós vamos ao transcendente. Ele transpassa tudo isso que estamos pensando e a coisa vai muito mais lá embaixo. Eu vou para a questão do planejamento familiar. Ora, você trazer filhos ao mundo sem estar preparado para prepará-lo para a vida, certamente você vai trazer gente para empurrar carrinho para os outros, para bater baça para os outros. Eu sempre repito isso. Tudo isto é muito importante, mas você deve refletir sobre se está preparado para trazer um filho ao mundo. E se você tem amor, não é, Coronel Velangieri? Não é, Coronel? Se você tem amor e tem respeito pela vida, pela dignidade, naturalmente você vai planejar trazer uma criança para amá-la. E amá-la requer realmente prepará-la para a vida. Coronel, quero que o senhor analise para a gente, com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida, pelas filhas maravilhosas que o senhor tem, porque o senhor é autoridade em todos os sentidos. É um paradigma, inclusive enquanto pai, que trouxe de forma planejada 2 filhas maravilhosas, que são da área médica, inclusive, né? Que vieram para ajudar outras pessoas. E não para serem problemas para outras pessoas, como tanta gente que está sobrando que nós vemos por aí. A palavra é sua com muita responsabilidade, Coronel Velangieri. A responsabilidade maior de pôr um filho do mundo é educá-los. E tem que ser realmente dimensionada a capacidade de poder oferecer escola, de oferecer um trabalho, de oferecer uma profissão ao filho. E os tempos atuais nos mostram que as famílias menores elas são mais agregadas, mais equilibradas. Houve tempos onde havia mais fartura de comida, havia vida no campo, havia a ausência da droga. As crianças eram criadas praticamente soltas no campo, na rua e tal, e as mães não descuidavam, estavam ali a aplicar-lhes o aprendizado constantemente, com amor, com carinho, mas também muitas vezes tendo que chamar a atenção, porque às vezes o filho tem que chorar, não é o castigo físico que possa se lhe impor, mas é o não. O não é tão necessário quanto o sim. Muito mais importante que um sim é um não. E assim eu vejo que realmente as famílias devem planejar a sua estrutura para terem os seus filhos. Famílias numerosas terão muitas dificuldades, é como você disse. Coronel Velangieri, o senhor não acha que o poder público está deficitário com relação à questão planejamento familiar? Não deveriam haver maiores campanhas, ou campanhas muito mais intensas, através da própria estrutura que nós já temos? Não se precisa criar mais estrutura. Pô, mas ele vai falar em gastar mais dinheiro público? Não. Nós temos a rede de postos de saúde, né? Uma oferta de saúde pública abundante para a comunidade. Ali dentro dos postos de saúde não poderiam ser, na opinião do senhor como coronel da PM, o senhor não é médico, mas tem filhas médicas, mas é pai de família, mas é cidadão. Na sua opinião, como autoridade, como formador de opinião, o senhor não acha que nos postos de saúde poderiam haver trabalhos muito mais intensos com relação à questão de orientação ao jovem, ao adolescente ou mesmo ao adulto, planejamento familiar? Sim, eu acredito que seja também um aspecto das secretarias de cidadania, que tem feito na cidade de Sorocaba um serviço muito forte, como é o caso da própria cidade de Votorantim. Eu vejo que são cidades que podem ser consideradas cidades exemplares aí por esse tipo de... Está no caminho, o caminho é a educação. A educação não é simplesmente o filho dentro de um banco de escola, na escola, recebendo informações do professor. Educação transcende a tudo isso. Educação transcende a questão do planejamento familiar, o problema das drogas, o problema de companhias, né? Então, realmente é uma questão
que o poder público não só deve, mas ele pode fazer em prol da nossa família. A felicidade, o coronel nos deu a entender, passa fundamentalmente pela educação. Aguarde que nós voltamos dentro de alguns instantes com muito mais para você. Comunidade em Destaque. Indústria Mecânica Bormann. Serviços de manutenção, mecânica industrial, redutores de velocidade, bombas, sopradores, usinagem de campo e usinagem em geral. Indústria Mecânica Bormann. Em Votorantim, na rua Assis de Campos, número 121. Telefone 3243-2725. Indústria Mecânica Bormann. E já estamos de volta. Coronel Verlangieri, agora falamos de valores, falamos de disciplina, falamos de situações importantes para a comunidade. E por falar em situações importantes, o senhor, eu quero neste programa de televisão homenageá-lo, que ele seja a minha forma de te homenagear, de honrar a comunidade com a sua presença em Votorantim. O senhor que é um homem mundial, o senhor é um homem muito bem situado, o senhor não precisa mais trabalhar para viver, o senhor fez o que tinha que fazer na sua vida e muito bem feito, em prol de toda a comunidade. O senhor foi comandante-geral da Polícia Militar e isso há uma complexidade incrível. Fora tudo isso, o senhor ainda encontra tempo para se dedicar às coisas da comunidade como voluntário. O senhor agora está presidente do Gabinete de Leitura Sorocabano, um órgão que se presta à educação. Fale-nos do Gabinete de Leitura e o porquê da vontade de continuar suas atividades sociais. Primeiro porque eu jamais pensei em me aposentar. Né? Eu acredito que até os meus últimos dias, enquanto tiver força, intelectualidade... O senhor se aposentou menino, começou muito cedo, não, coronel? Eu comecei com 16 anos. Aí está a vantagem, aposenta menino. E, de qualquer forma, ficamos aí 36 anos na Polícia Militar. E as atividades para o homem são uma grande solução para realmente não ter problema de ficar encucado, pensando em coisas ruins, ou pensando em bobagens e tal, né? A depressão nasce no ócio, muitas vezes. Nasce de outros problemas, logicamente, e são só os remédios que podem combater a depressão. Não adianta chegar a falar, fique calmo, fique tranquilo, é um problema químico dentro do organismo. O Gabinete de Leitura é uma satisfação poder dirigir uma instituição com 140 anos de idade, completada que foi no dia 13 de janeiro deste ano, mas como nós assumimos no dia 29 de janeiro, houvemos por bem celebrar os 140 anos durante os 353 anos de Sorocaba. Fizemos uma cerimônia de lançamento de um selo e um carimbo comemorativo. Selo filatélico que eu passo às suas mãos aqui nesse momento. Muito obrigado. Que tem a figura do Matheus Mailaschi no selo comemorativo, selo que, na verdade, é uma coleção filatélica, é um envelope personalizado, o selo personalizado e um carimbo filatélico aí dos 140 anos. E aqui, a parceria com a Prefeitura de Sorocaba, no sentido de que nós comemoramos conjuntamente os nossos aniversários. E foram lançados cartões postais. É uma série de cartões postais que contam a história do Gabinete de Leitura e nos mostra o Palacete Scarpa, que a Secretaria de Cultura hoje é abrigada. Uma das obras mais importantes que nós vemos nesses cartões postais, infelizmente... O senhor fala, eu vou mostrando alguns aqui. Por exemplo, é uma sala, a sala de leitura do antigo prédio do Gabinete de Leitura, né, que cedeu lugar ao prédio novo, em 1959. Nós temos aí, por exemplo, a figura de Dr. Cardoso, que foi o idealizador e era o presidente à época da fundação do atual prédio do Gabinete de Leitura. Esta é uma das mais raras obras de Sorocaba, que eu considero não só como patrimônio do nosso Gabinete de Leitura, mas de Sorocaba, da nossa região, do nosso país, da humanidade. É um quadro pintado por J. Stewart, em 1880, e que está
danificado, com furo no peito, na altura da camisa, e um furo na lapela aqui, que vai ser restaurado por um empresário de Sorocaba, o Luiz Reze, que nos prestigiou. Esse é o prédio antigo do Gabinete de Leitura, já da década de 1880, e que retrata a Sorocaba de então. Aproveitando essa série, nós colocamos ao fundo esse Gabinete de Leitura para exaltar algumas figuras importantes. Esse é o prédio pintado por Zezé Correia, uma das mais famosas obras de Zezé Correia, óleo sobre tela, e algumas personalidades que fizeram a vida cultural de Sorocaba serem realmente diferenciados, como o primeiro presidente do Gabinete de Leitura, que é Matheus Mailaski, que foi também um austríaco que integrava a sociedade germânica, que cedeu lugar ao Gabinete de Leitura. Enfim, muito obrigado, coronel. É um local onde nós temos uma hemeroteca das mais ricas do país, ou seja, acervo de jornais do século XIX e do século XX. E uma mensalidade que é muito barata, Nilson. É R$12. Não é para que nós tenhamos pessoas ilustres somente. Nós precisamos da população ali, sorvendo cultura, podendo ver este material, que não é privilégio só daqueles que podem se considerar exponentes da sociedade, como um dos associados recentes, que foi Boris Casoy. Boris Casoy eu acompanhei pela imprensa esses últimos dias. Ele é o mais novo associado do Gabinete de Leitura, entre outras personalidades que o senhor está trazendo justamente para servir como modelo para a população, né, coronel? Eu acredito que o papel de nós cidadãos de bem da comunidade seja no sentido de educar. A educação é através de gestos, como o que foi feito no... Por falar em educar, se me permite uma parte, esta semana nós vimos o coronel Verlangieri fazendo uma limpeza em algumas estátuas em Sorocaba. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, deste gesto nobre, um coronel da PM fazendo limpeza em estátuas em avenidas. A Praça da Maçonaria é uma praça que fica no Fórum Velho mais novo, né? Ali no Mangal, em frente ao Colégio Salesiano. E o busto de Caxias, que foi inaugurado em 1880, ele me intrigava, porque eu via o pintado de cinza. Então eu imaginava que fosse concreto, como todos os presentes no Dia do Soldado, na homenagem que ali foi prestada, também pensavam o mesmo. Mas eu tive a audácia de raspar com uma das chaves do meu carro, atrás, numa parte de trás do busto, e foi descoberto que realmente era bronze. Nos propusemos a restaurar aquele busto, e num trabalho de cerca de 5 horas e meia, um grupo de amigos ali, de maçons, de integrantes da comunidade, puderam fazer esta obra ser revitalizada e ganhar o brilho daquele que representa, o Duque de Caxias, o nosso patrono do Exército Brasileiro. Muito bem, coronel, nós não temos mais tempo, eu quero pedir a sua palavra final. Nós estávamos preocupados, né, em gravar 3 blocos aqui, no fim já se foi o tempo, mas eu quero humildemente deixar um convite para que o senhor retorne para a gente gravar outros programas, porque o senhor, acho que mais do que ser o entrevistado, é o dono do programa, porque tem muito conteúdo para passar. Então, nós estamos nos aproximando do 7 de setembro, na próxima sexta-feira, uma data importantíssima para o nosso país, para os nossos jovens, onde vamos lembrar de civilidade, patriotismo, né? Amor ao país e etc. Queria que o senhor deixasse uma mensagem à nossa população sobre esta importante data, né? Deixasse aí o seu abraço e um compromisso de retornar neste programa para a gente bater longos outros papos e levar bom entretenimento à nossa comunidade. Nós vivemos dias tristes na nossa política e este exemplo não deve ser seguido. Nós devemos nos espelhar em exemplos positivos, como este, onde a comunidade se reúne para, em vez de pichar, restaurar. Sejamos todos nós amantes da nossa história, de valores positivos. E o 7 de setembro, nós podemos dar o nosso voto de protesto, não criticando, não falando coisas ruins, mas comparecendo às zonas de desfile, onde nós possamos declarar o nosso amor ao Brasil.